Você acredita em terra plana? Não. Não? E amp flat, existe? Amp flat, amplificador de resposta plana. Bem, para guitarra, pouquíssimos amplificadores de guitarra são de resposta plana. Isso as pessoas não entendem muito. Os primeiros amplificadores de guitarra realmente não tinham uma timbragem, não tinham uma equalização específica de guitarra. Eles eram flat numa estreita faixa. Não tinham tanto grave e também não tinham tanto agudo. Era só ali no médiozão, que é a região da guitarra mesmo. Com o tempo, e eu acho que provavelmente quem criou tudo isso foi o Fender, ele entendeu que a guitarra precisava de uma pré-equalização. A guitarra flat não era tão bonita. Então ele já impôs nos circuitos Fender, e isso é copiado até hoje, e isso todo amplificador de guitarra, que não seja um amplificador de estudo muito pequenininho, aqueles que só tem volume tone, ou só o volume, mas todo amplificador que tem grave, médio agudo ou grave agudo já tem uma pré-equalização dentro. Mesmo quando você põe tudo no 5, tem gente que fica regulando o knob assim, né? Falta só botar a lente de aumento, né? Pra botar tudo no meiozinho assim, né? Tá flat. Sinto dizer que não tá, meu amigo, porque a guitarra entrou aqui, já tem um boost de grave, um corte de médio, um boost de agudo e corta o topo total lá. 10K pra cima já não tem nada. E isso moldou o nosso entendimento, a nossa memória de um timbre de guitarra. Então quando você varia o agudo, o médio, você está variando a partir dessa pré-curva estabelecida. O Marshall partiu dessa curva do Fender e modificou um pouquinho, deu um totozinho no médio. Cortou grave, cortou muito grave, porque quanto mais distorção, mais grave você tem que cortar, senão embola. Mais distorção tem que trabalhar o agudo, senão fica estridente. Então, essa panela, esse caldeirão de frequências e ganho, é isso que é o projeto. Daí que vem o timbre. Como você vai trabalhar as frequências perante a saturação. Como é que você vê essa questão de você dar referência para o cliente e dizer que um amp é baseado no outro? Tipo, dizer que o JTM-45 é baseado no Bassman. Porque essas escolhas desses filtros de grave nos estágios de ganho, dos capacitores no tone stack, essa soma desses fatores vão criando essas especificidades. Então, por exemplo, se o JTM-45 e o Bassman soam completamente diferente, assim como o Dumble soa completamente diferente de um Fender. Como é que você vê essas escolhas? Como é que você entende que um amp é parecido com o outro, ele é único, ele não é, ou ele é uma cópia? Como é que você pensa sobre isso? Assim? A gente tem grandes pilares de projeto, né? Fatalmente o Twin Reverb é um pilar e o Fender Bassman é outro pilar. Basicamente todos os amps do mundo, não todos, né? Mas a maior parte dos amplificadores tem sua estrutura básica baseada nesses dois. Twin de um lado e o Bassman do outro. Você, olhando o esquema, você vê a estrutura. Primeiro, assim, quanto de corte de grave ele tem no primeiro estágio, porque isso vai determinar se ele é um amp pensado para alto ganho, se ele foi pensado para Gibson, para humbucking, se ele foi pensado para Strato, para single coil, se ele vai se dar melhor com cada um, se ele corta grave no primeiro estágio, depois, ele vai equalizar primeiro ou ele vai distorcer primeiro para depois equalizar. É outra decisão de projeto. Ele vai dar reforço de agudo, ele vai reforçar o agudo antes de distorcer, ou ele vai deixar o agudo plano para depois botar mais agudo no final. Então você vê que, apesar dos pilares serem os mesmos, cada fabricante, cada modelo, cada avanço acaba incluindo modificações que tem a ver com o momento, com o mundo, né? Assim, Fender fez coisas basicamente limpas, mirando um timbre bonito, limpo. Já o Marshall, do outro lado do Atlântico, já estava exposto a outro momento, já era os anos 60, estava lá The Who, Jimi Hendrix em cima dele, caixas maiores, 4 de 12, 8 de 12, a 4 de 12 nasceu 8 de 12, depois que ela foi cortada no meio, porque não era intransportável. Então, ele já fez modificações ali, ele mudou o tempero para atender ao novo momento. E aí, nos anos 70, as coisas mudaram de novo.
o alto ganho surgiu, já demandou um monte de trabalho no timbre, várias correções e reforços de frequências. Mas se você olhar a fundo, todos têm a mesma estrutura de blocos, mas cada bloco tem as suas particularidades de acordo com o som que o cara quer chegar no final. Fala galera, Manuel Dantas aqui da Tony Inc. Se você gostou desse vídeo, você pode assistir a entrevista completíssima aqui no nosso canal do YouTube. Agora olha só, se você quer saber mais sobre os nossos drives, vai lá no nosso site www.tonyinc.com.br, escaneia esse QR Code aqui, usa o nosso cupom VIPEMANUEL que você tem 5% de desconto em todo o site, beleza? A gente está falando de drives, overdrives, fuzz, distortion, high gain, preamps, booster, buffer, tudo pensado com carinho para todos os bolsos, todos os gostos, beleza? E a Tony Inc. agora está com uma super novidade, inovação pioneiríssima no mercado brasileiro. A gente está fazendo capturas com inteligência artificial para os melhores sistemas e pedaleiras do mundo. Estamos falando aí de Tonex, Kemper, Quadcortex e o sistema NAN, que é compatível aí com pedaleiras como Ampero, Rotone, MVAV, Sonic Cake, Valiton. Então é isso. Se gostou, compartilha, se inscreve aqui no canal e fica ligado que semana que vem tem mais.